Paz do Senhor a todos. Meus irmãos, podem tomar seus assentos, amém? Com toda a reverência, aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Aqui nós estamos mais uma vez nesta noite para meditar na palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Aleluia. É claro que os irmãos sabem que nós estamos aí numa série de ministração relacionada à primeira epístola aos Tessalonicenses. Já foi mencionada ou pregada sobre o primeiro capítulo desta carta. O pastor Joel, com toda a propriedade, domingo passado, ele lecionou, ou ministrou dos versículos 1 até o versículo número 10 do capítulo 2. E hoje estaremos dando continuidade no capítulo 2, dos versículos 11 até o versículo de número 20. Amém? Portanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia nesta hora. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11 até o versículo de número 20. Aleluia! Dá um tempinho para os irmãos acharem o texto. Temos aqui também no telão, à frente. Mas desde já, meus irmãos, deixa que o Espírito Santo trabalhe ao seu coração nesta noite, amém? O presbítero Marcelo já orou com a igreja, mas como ministrante ainda eu sinto a necessidade de fazer mais uma oração, amém? Amém? Curva a sua fronte nesta hora. Oh, aleluia, Deus. Presbítero Marcelo, teu servo, já orou pela igreja, pelos teus filhos que aqui estão. Ó Deus, e nós estamos com nossos corações alegres e também, ó Deus, maleável, receptível à tua voz, à tua palavra. Guarda-nos nesta hora, Senhor amado, guarda os nossos corações. Espírito Santo nos revela neste momento a tua palavra, a essência da tua palavra. Nós queremos sim, ó Deus, sair daqui deste lugar transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá na leitura bíblica. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Sofrestes de nossos próprios conterrâneos o mesmo que eles sofreram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enche a medida de seus pecados, a ira de Deus
cai sobre eles, afinal. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença, pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, quisemos ir ter com vocês, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Mas Satanás nos impediu. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Amém, meus irmãos? Amém. Quero trazer um tema para essa ministração desta noite. A eficácia do Evangelho. Amém? A eficácia do Evangelho. É claro, meus irmãos, que somente aqueles que tiveram um dia o privilégio de experimentar, sabe, essa essência, essa doçura do Evangelho, somente esses que tiveram um dia a sua vida transformada por esse poder que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, somente esses que receberam esse presente transformador, de fato, essa transformação que aconteceu internamente na vida daqueles que receberam essa palavra, sabe, essa mudança de dentro para fora, somente esses que um dia experimentaram esse Evangelho puro, cristalino, transformador, regenerador, pode identificar a eficácia do Evangelho. Somente esses que tiveram esse privilégio, irmãos, que não é para todos. Mas eu e você, um dia nós recebemos esse presente. Oh, aleluia! Essa transformação, eu não sei você, se você foi criado no berço evangélico, aconteceu de forma diferente comigo, eu via me converter na minha juventude. Eu olho, meus irmãos, para a minha vida retrógrada, minha vida passada, e vejo de fato que a transformação na minha vida foi uma transformação radical e também genuína. É só o Evangelho que tem esse poder, meus irmãos, de fazer tais coisas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na carta de Romanos, capítulo 1, lá no versículo de número 16, eu não me envergonho deste Evangelho. Eu não me envergonho desta palavra poderosa de Deus, transformadora, eficácia, porque é, de fato, o poder de Deus. Olha só. Paulo, ele sabia diferenciar, ele sabia identificar o poder transformador, a eficácia desse Evangelho que nós iremos trazer para a igreja nesta noite. Eu te convido a manter a sua Bíblia aberta, meus irmãos, porque nós iremos fazer uma leitura ou uma ministração aí, quem sabe, responsiva. E eu convido a você manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar algumas vezes nos versículos. Amém? Então, enquanto nós lemos a palavra do Senhor nos versículos 11 e também no versículo número 12, Paulo vai dizer assim: assim como bem sabeis de que modo vos exortamos, ou como vos exortávamos e consolávamos
a cada um de vocês como pai a seus filhos, para que andasseis de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É claro, meus irmãos, que Paulo agora está lembrando aos seus discípulos ali de Tessalônica, né, os tessalonicenses. Ele está dizendo, olha, lembra muito bem de como eu vos ensinava a palavra de Deus, o evangelho transformador. Lembra muito bem, Tessalônicos. Lembra que eu, algumas vezes atrás, eu vos disciplinava, eu vos ensinava, lá no versículo, o pastor falou muito bem disso no domingo passado, no capítulo 1, lá no versículo 7. O apóstolo Paulo vai falar, olha, lembra muito bem que eu vos ensinava como se fosse uma mãe para vocês. Com amor, com afago, com muito carinho. E agora ele vai dizer para esses discípulos amados, vai enfatizar esse ensinamento para esses discípulos amados. No versículo 11, ele vai dizer, olha, agora eu estou ensinando para vocês, não como a mãe, uma palavra doce, amável, mas agora eu quero trazer para vocês uma palavra mais pesada. Uma palavra, quem sabe, mais rude, para que vocês entendam de fato que o evangelho, ele precisa ter sinceridade. Eu preciso que vocês entendam agora que o evangelho na vida de vocês agora precisa ter um resultado diferente de outrora. Eu estava ensinando vocês com muito amor. Mas agora eu quero trazer a vocês uma palavra dura. Eu quero ir direto ao ponto com vocês, meus discípulos amados. Eu quero ir direto ao ponto, sem rodeio. Paulo está trazendo uma palavra pesada para esses irmãos ali da igreja de Tessalonicenses, meus irmãos. Ele não está dando volta, mas ele está indo direto no assunto. Olha, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Aí ele vai completar no versículo 12, para que andássemos de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O que eu entendo aqui? O que eu tiro de aproveito aqui para mim, nesta noite? O que nós, como igreja, nós podemos tirar como proveito desta palavra? Paulo agora tratando esses crentes ali daquela igreja como um pai, uma palavra dura, uma palavra pesada, sem rodeio, direto ao ponto. Eu entendo, meus irmãos, que um pai amoroso, cuidadoso, pensa, Paulo era desta forma com aqueles irmãos. Então, de forma nenhuma, um pai amoroso, cuidadoso, ele não negligencia, meus irmãos, a segurança dos seus discípulos amados. Um pai amoroso, ele não negligencia a segurança do seu filho amado. De forma nenhuma ele vai permitir que os seus filhos, ou aqueles que estão na sua tutela, vivam uma vida desregrada, uma vida de qualquer maneira. Por isso ele está chamando a atenção, olha, vocês foram chamados por Deus
para o reino da sua glória. Mas agora vocês não andem mais como vocês andavam outrora. Ande agora de maneira digna, como vocês foram chamados. Vivam a vida digna. Eu não posso permitir crentes convertidos no Senhor que as coisas desta vida, as coisas prejudiciais desta caminhada vos levam ou vos prejudiquem, ou vos matem no meio do caminho, ou vos destruam no meio do caminho. Vivam, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, convertidos, crentes no Senhor, de maneira digna. É uma exortação, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está trazendo ali para aqueles irmãos convertidos. Vivam a vida digna. Vivam a vida como vocês foram bem chamados. Vivam a vida digna como vocês foram bem selecionados. Aí nós olhamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo vai mencionar, olha, vocês foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Lembre disso. Lembre das vossas conversões, crentes. Lembra quanto o evangelho entrou na vida de vocês, quanto vocês se converteram. Ou não existe o poder eficaz do evangelho na vida de vocês? Como você aceitou o evangelho um dia, meu irmão, minha irmã? Como o evangelho chegou um dia na sua vida, quando você recebeu esse evangelho, essa doçura do evangelho? Será que essa mesma essência do evangelho, quando você recebeu, quem sabe alguns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, 30, será que é a mesma intensidade que está aí dentro do seu coração? É a transformação que o evangelho fez na sua vida é a mesma de hoje? Você tem vivido uma vida digna do seu chamado? Você tem valorizado esse momento que o Senhor te deu de tirar você do reino das trevas? Volta um pouquinho no seu passado. Como você era outrora. Lembra da sua vida lá fora. No mundo, quem sabe. E agora você vive uma vida, sabe, uma vida agradável. Uma vida abençoada. O evangelho te alcançou, agora você tem uma vida transformada na presença do Senhor. E a palavra vai nos confrontar para que nós nos posicionemos e olhemos de fato aonde nós estamos, no lugar onde nós estamos. Estamos ou não vivendo de forma digna como verdadeiros cristãos que somos? Acompanha comigo o versículo 13 até o versículo de número 16. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Sofreste de vossos próprios conterrâneos, mesmo que eles sofreram dos judeus,
os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus profetas. E a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens. E nos impede de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enche a medida de seus pecados. A ira de Deus cai sobre eles, afinal. Paulo está batendo no peito aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos que nós acabamos de ler, no versículo 13 em diante. Paulo está mostrando aqui a alegria, simplesmente, de ver o resultado. Nada mais, nada menos do que o resultado transformador do Evangelho, da palavra de Deus. Ele vai mencionar, olha, a palavra que eu vos preguei não é a palavra nossa, mas é a palavra de Deus, é o poder de Deus mencionado em sua palavra. Então ele está olhando aqui agora um resultado transformador em alguém que recebeu de fato esta palavra. Irmãos, há uma grande diferença de receber ou de aceitar. Às vezes eu aceito algo porque, pode ser que vai fazer diferença ou não na minha vida. Isso que eu irei aceitar. Mas a partir do momento que eu recebo, eu estou tomando como propriedade aquilo que está sendo dado a mim. Então, automaticamente, eu vou valorizar aquilo que eu estou recebendo. E agora o apóstolo Paulo está batendo no peito, nos primeiros versículos que nós lemos, versículo 13 em diante. E vai se agradar, meus irmãos, pelo resultado transformador do Evangelho na vida daqueles que receberam essa palavra poderosa. Irmãos, entenda comigo. Só aceita a palavra de Deus aqueles que têm sede e fome da mesma. Se nós não tivermos fome e nem sede da palavra, se não surgir em nós uma curiosidade, um interesse genuíno pela palavra, ela não vai surgir muito efeito. Então havia ali pessoas que tinham sede e fome da palavra. Por isso que o poder sobrenatural do Evangelho fez diferença na vida daqueles cristãos. Fato é, meus irmãos, que o povo daquela época não é muito diferente conosco nos dias atuais. O povo daquela época estava vivendo uma escassez muito grande. Escassez espiritual. E por que não dizer também que ele estava vivendo também perseguição e grandes desafios na sua vida cristã. Não é diferente. Comigo e com você não é diferente com os dias que nós estamos vivendo. Os desafios estão aí. A escassez espiritual está aí. Os desafios diários das nossas vidas estão aí, meus irmãos. E nós estamos aí também, precisando da palavra poderosa de Deus. E nós, como povo, nós estamos aí, acessível à palavra de Deus, o poder transformador da palavra de Deus. O que é que nós temos visto nesses últimos dias? O povo está sedento da palavra de Deus. O povo não está mais em busca, meus irmãos, de uma bela estrutura. Quem sabe
de entretenimento dentro das igrejas. O povo não está mais em busca disso. Os entretenimentos que nós estamos vendo dentro de algumas igrejas por aí não está causando mais impacto no meio do povo. O povo, eles estão precisando sim de um poder sobrenatural. O povo não está mais preocupado com essas coisas externas que estão por aí, não. O povo precisa de Deus, a palavra de Deus, o poder transformador. O povo precisa de algo que mexe no seu interior, meu irmão. Assim como aconteceu comigo, com você um dia. O povo precisa de algo que traz mudança. Lembra da mulher samaritana? Lá em João, capítulo número 4, versículo número 14, ali eu encontro aquela mulher com Jesus na fonte de água. Jesus vai dizer para aquela mulher: olha, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria água. E eu te daria água. E esta água que eu lhe daria faria uma grande mudança dentro de você. Aleluia. Esta água que eu lhe dou, ou que lhe darei, vai fazer uma mudança extraordinária dentro de você, mulher. Oh, meu irmão, minha irmã. É disso que eu e você nós estamos precisando. É a palavra de Deus. É a Escritura Sagrada. É a palavra, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer claramente: a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para transformar, para dividir juntas medulas, alma, espírito, e também ela é poderosa para discernir as intenções do coração. John MacArthur, certa feita, ele dizia: a Escritura faz o que a psicanálise não pode fazer. Perfura o coração, penetra profundamente na alma e julga os motivos. Ver a si mesmo à luz da Escritura é ver a si mesmo como você realmente é. Olha, um grande homem de Deus, pastor, conservador, teólogo do século XX, 1939 até morreu em 2025. Ele dizia isso aqui: a Escritura faz o que jamais a psicanálise pode fazer, meus irmãos. Olha só. Oh, aleluia. É disso aqui, meus irmãos, que a igreja atual está precisando. Disso aqui, ó. Psicólogo é bom? Amém. Psiquiatria é boa? Amém. São recursos que Deus deixou aí na terra. Mas não há nada disso que pode sobressair isso. A palavra de Deus, que tem poder para transformar o caráter, que tem poder para transformar a personalidade do indivíduo, meus irmãos. E a satisfação desse homem agora é olhar para os cristãos ali daquela igreja e ver de fato que eles tiveram agora uma vida transformada pela palavra e não por coisas secundárias desta vida. Versículo 17 também, o versículo 18. Entenda comigo algo aqui, por gentileza. Olha só o que diz a palavra. Nós, porém, irmãos, olha só, sendo privado da nossa presença, pessoalmente por algum tempo, mas não de coração,
tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas Satanás nos impediu. Olha só, o discipulador agora, meus irmãos, ele almeja. O apóstolo Paulo agora, ele almeja ver os seus discípulos. Aqueles que ele tinha levado a palavra genuína, a palavra de Deus, agora ele precisa, ele almeja, ele faz planos para ir até aqueles irmãos, para ver o rosto daqueles irmãos. Olha só, mas ele não pôde. Ele não pôde ir lá ver como aqueles homens e aquelas mulheres estavam. O desejo do apóstolo Paulo era ir até aqueles homens, até aqueles cristãos, aquelas mulheres que ali estavam, para ver de fato como ele estava andando na sua vida diária. A palavra estava chegando até ele, uma notícia estava chegando até ele, que a igreja estava indo de bem a melhor. A igreja estava vivendo uma vida impoluta, uma vida, sabe, uma vida abençoada em todo o tempo. E ele, ouvindo essa mensagem externa, ele começou a pensar, eu preciso lá ver. Eu preciso estar com aquele homem, com aqueles homens, aquelas mulheres. Eu preciso estar com aquela igreja. Mas nós vimos aí, meus irmãos, que ele não pôde ir até aqueles irmãos que ali estavam. Era um desejo do apóstolo Paulo, olha, meus filhos, são os meus filhos na fé. São pessoas que eu ganhei para Cristo. São pessoas que eu ensinei e dei o leitinho para eles. Quando eles estavam fracos, eu comecei a alimentar eles com o leitinho. Eles ficaram fortes. No decorrer do tempo, eu comecei a dar comida mais sólida para eles. Dei palavra viva para eles. Eu sei que eles tiveram uma vida transformada radicalmente. Eu sei que o Evangelho teve ali uma valia muito grande na vida deles. Eu sei que o Evangelho causou uma mudança interna, extraordinária na vida deles. Eu preciso ver essa comunidade que ali está. Mas a palavra de Deus fala que o Satanás, irmãos, o inimigo das nossas vidas, impediu o apóstolo Paulo de estar ali com seus irmãos. Satanás existe. Existe. Isso não é história nenhuma da carochinha, não. Isso existe. Satanás existe, irmãos, é real. Ele vai tratar isso com a igreja lá de Efésios. Capítulo 6, a partir do versículo 10 ali, versículo 10 até o versículo 18, Paulo vai tratar isso. Olha, Satanás, ele existe. Ele está no nosso meio. Então, Satanás é real, meus irmãos. Impediu que o apóstolo Paulo estivesse ali com os seus filhos na fé. Infelizmente, ele não pôde estar ali com os seus filhos na fé, com os seus discípulos amados, mas a alegria deste homem era de vê-los. Mas não pôde. E ele vai continuar lá no versículo 19 e o versículo número 20. Acompanha comigo. Pois qual, ele vai dizer mais uma vez para esses discípulos amados. Pois qual, discípulos amados, igreja, pois qual é a nossa esperança ou alegria
ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus, na sua vida. Não sois vós. Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Contudo, meus irmãos, o ministério do apóstolo Paulo, o mais árduo que foi, o trabalho deste homem não foi em vão. Entenda isso. Ele tinha uma recompensa agora, meus irmãos, por tanta coisa que este homem passou. Tanta perseguição que este homem passou. Pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Foi perseguido, maltratado, aprisionado. Mas o trabalho deste homem não foi em vão. Agora o apóstolo Paulo olha para trás, entenda, e vê a recompensa, o resultado da sua missão que foi feita com êxodo, com propriedade. É a palavra de Deus que chegou na vida de uma igreja. É uma igreja agora que estava sendo referência por todas as igrejas circunvizinhas. A igreja de Tessalonicenses era um referencial. O povo olhava para aquela igreja, visualizava de fato Deus na vida daquela igreja, meus irmãos. E agora ele olha para trás e fala assim, olha, valeu o esforço, valeu todo o trabalho que eu tive com vocês, igreja, valeu o zelo que eu tive com vocês, o esforço que eu tive com vocês. Agora, para o apóstolo Paulo, meus irmãos, no final desses versículos que nós acabamos de ler, só lhe restava agora a alegria plena, e o regozijo pleno de Deus, por aquilo que ele havia feito, no ministério que Deus tinha otorgado para ele, o ministério que Deus tinha dado para ele fazer. A transformação de uma comunidade valeu a pena. A pregação do evangelho naquela comunidade valeu a pena. Agora o apóstolo Paulo fala, olha, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa, oh, aleluia. Ou seja, a recompensa de Deus nas nossas vidas são vocês, igreja. Porque o evangelho chegou até vocês. O evangelho transformador está na vida de vocês. Não perca a essência. Paulo poderia concluir aqui mais adiante, além dele visualizar essa recompensa que Deus estava dando para eles, através do ministério cumprido, Paulo poderia dizer, olha, não deixa que nada externamente venha vos atrapalhar a caminhar. Olha para vocês. Não permita que as coisas seculares desta vida vos atrapalhem. Não permita que o escândalo chegue até vocês, igreja. Vocês são exemplos. Você, igreja, eu e você, que
um dia nós recebemos essa palavra, esse evangelho transformador, agora eu preciso tomar de fato isso para mim, me apropriar dessa verdade absoluta e não permitir que as coisas seculares desta vida nos tirem, meus irmãos, esse presente que nós ganhamos. Paulo vai dizer, olha, não permita, igreja, não permita que os escândalos cheguem até vocês. Vivam a vida digna como vocês foram chamados. Vocês receberam o evangelho de bom grado. Então não permita que as coisas venham vos abalar de fato. O evangelho chegou a mim e a você também. Será que ele tem surgido efeito? Será que esse evangelho ele tem trazido mudança de comportamento? Será que esse evangelho tem trazido mudança de personalidade nas nossas vidas, que um dia nós recebemos essa palavra? Como está a sua vida? Será que as coisas externas têm te atrapalhado nesta caminhada? Nas suas atitudes diárias, será que alguma coisa tem escandalizado? Isso é sério, irmãos. Será que na sua caminhada, nos seus comportamentos, será que alguma coisa tem atrapalhado ou escandalizado o evangelho, a palavra genuína, o poder transformador, que é a palavra de Deus? O que eu preciso trazer, então, aplicando na minha vida? Espera aí, agora eu sou diferente. Eu recebi o evangelho chegou até a mim. Esse evangelho transformador transformou a minha vida. Agora eu preciso viver uma vida plena. Eu preciso viver uma vida digna, em conformidade ao meu chamado, à minha separação. Então a palavra do Senhor nesta noite é, meus irmãos, o despertar nas nossas vidas como cristão. Como eu e você, nós estamos. Como eu e você, nós estamos sabendo lidar com a nossa cristandade. O evangelho tem sido doce? Ou está ainda amargo? Tem muitos que ainda, o evangelho não entrou ainda na sua garganta, está só na sua boca. Ainda não entrou para dentro de si, porque o evangelho está amargoso ainda. Não, meus irmãos, o evangelho ele é doce. Ele tem uma doçura especial, transformadora. Permita que esse evangelho cause efeito na sua vida. E que você saia daqui nesta noite, sim, transformado. Pelo poder da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Sinta abençoado nesta noite. Amém? Porque um dia a palavra de Deus chegou ao seu coração. Um dia o evangelho, assim como a mim, chegou na minha vida e transformou a minha vida. Da mesma forma chegou na sua vida também. Aleluia. E nós não podemos deixar que essa essência se perca no caminho. A nossa oração, Senhor, nos ajuda. Curva sua cabeça nesta hora, mesmo sentado.
Senhor, a tua palavra ela foi mencionada nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de fato a tua palavra, assim como ela é. Nos ajuda a viver o evangelho verdadeiro, cristalino. Senhor amado, alguns tiveram uma transformação radical quando receberam a palavra, o evangelho. Mas tem muitos ainda que lutam. Tem muitos ainda, Deus, que peleja para viver uma vida santa, uma vida reta. Mas graças nós te damos, porque a palavra do Senhor chegou até nós. E nós queremos pedir ao Senhor nesta hora, ajuda-nos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a vencer o mal. Nos ajuda, Senhor, a vencer as fraquezas dessa vida. A viver de fato, ó Deus, como cristãos, uma vida digna, uma vida como o Senhor quer. Embora nós estávamos, ó Deus, totalmente no lamaçal de lodo, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor nos alcançou. E a nossa oração, nós pedimos ao Senhor nesta hora, nos ajuda a romper os obstáculos, para sermos de fato, Deus, verdadeiros homens e mulheres, na tua presença, para a glória do teu nome, ó Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Presbítero Marcelo. Aleluia, Deus.